Olá! Hoje a gente vai mergulhar num filme bem potente, O Vento Será Tua Herança. Aquela versão de 1999, sabe? Com o Jack Lemmon e o George C. Scott. Atuações incríveis. É sobre o famoso julgamento do macaco, um professor processado por ensinar evolução. Mas o ponto-chave aqui para nossa conversa é que, apesar de ser inspirado em fatos, não é um documentário, né? Uma dramatização feita décadas depois e com um objetivo bem específico. Então, o que a gente vai fazer é justamente investigar essa versão de 99, comparar o que o filme escolheu mostrar com o que aconteceu de verdade lá no julgamento de Scopes, em 1925, e tentar sacar as mensagens por trás do drama. Exato. E para essa análise, a gente vai usar algumas coisas. Claro, cenas do próprio filme, né? E também algumas análises críticas, tipo a do Jorge Guerra Pires, que levanta umas questões importantes sobre distorções. E, fundamental, o contexto histórico real, que a Brenda Wineapple, por exemplo, detalha bem, mostrando como era a sociedade daquela época do julgamento original. Perfeito. Então, para quem não lembra direito, o filme de 99 leva a gente para uma cidadezinha no sul dos Estados Unidos. O professor Bertram Cates, que é inspirado no John Scopes, está sendo processado. Por quê? Porque ensinou a teoria da evolução do Darwin e isso ia contra uma lei do Estado. E o caso vira notícia nacional, né? Aí chegam dois advogados gigantescos. O Henry Drummond, que é o Jack Lemmon, baseado no Clarence Darrow, para a defesa, e o Matthew Harrison Brady, George C. Scott, inspirado no William Jennings Bryan, para acusação. E o filme já deixa claro qual é o conflito principal ali. Sim, fica muito nítido. É um embate entre, de um lado, a fé fundamentalista e, do outro, a ciência, a razão. É tradição contra progresso. E talvez o mais central para quem fez o filme é a briga pelo direito de pensar livremente contra o dogma imposto pela comunidade. O roteiro desenha isso muito bem. E a gente vê isso direto nos diálogos, né? Tem aquela cena clássica sobre a idade da Terra. O Brady, o acusador, fala: "Estou mais interessado na rocha dos séculos do que na idade das rochas." Exato. Uma declaração de fé pura. E o Drummond responde com ciência, falando que a tal rocha teria milhões de anos. Sim, e tem outra ótima. Quando ele pergunta sobre a data da criação, 4004 AC, segundo um bispo lá, o Ussher, Drummond pergunta para o Brady se o primeiro dia foi um dia literal, de 24 horas. Como se o Sol só foi criado no quarto dia, né? Isso. E aí o Brady, pressionado, acaba admitindo que poderia não ser um dia literal. No filme, isso é mostrado como uma vitória da lógica, uma brecha no literalismo. Exato. E o testemunho do aluno Howard, contando que o professor ensinou que o homem evoluiu de macacos do velho mundo. E a reação do Brady de fúria, né? Chamando a ideia de veneno, de mal. É nesse clima que o Drummond solta a frase-chave do filme: "O direito de pensar está em julgamento." E para a gente entender por que o filme bate tanto nessa tecla, é bom lembrar da origem. A peça Inherit the Wind é de 1955. Era o auge do macartismo nos Estados Unidos. Aquela perseguição anticomunista, caça às bruxas, ideológica. Exatamente. Muita censura, muito medo. Os autores usaram o julgamento de Scopes, que tinha acontecido 30 anos antes, como uma alegoria. O foco deles não era bem o debate criacionismo versus evolução de 1925 em si, mas sem criticar essa atmosfera de restrição à liberdade intelectual dos anos 50. Entendi. Então o filme já nasce com essa carga, né? Usando um evento histórico para falar de outro contexto. Isso. Só que o contexto real de 1925, nossa, era muito mais complicado. A Brenda Wineapple descreve uma América pós-Primeira Guerra Mundial cheia de tensões. Tinha lei seca, né, proibição de álcool, o voto feminino era recente, o rádio estava explodindo. Mas também tinha muito medo, né? Muito. Red Scare, medo de comunista, tensão entre cidade e campo e, muito forte, xenofobia e racismo. Tinha livro racista popular, tipo The Passing of the Great Race. O massacre de Tulsa, de 1921, ainda estava na memória. E tinha a Ku Klux Klan, certo, que o filme não mostra. Exatamente. E esse é um ponto crucial. A KKK estava muito forte na época. Poucas semanas depois do julgamento, eles fizeram uma marcha gigantesca em Washington.
O fundamentalismo religioso, principalmente no Sul, muitas vezes andava de mãos dadas com o nacionalismo branco supremacista. Era uma mistura perigosa de religião, racismo, medo, bem diferente do foco mais limpo na liberdade de pensamento que o filme traz. Nossa, isso muda tudo. E é aí que a comparação filme versus história fica interessante mesmo. Vamos entrar nessas diferenças, então. O que o filme não conta? A crítica do Jorge Guerra Pires fala muito disso, né? Fala, e com razão. A omissão da Ku Klux Klan é, talvez, a mais gritante para ele. Ele argumenta que o filme e a versão de 99 também simplesmente apaga a KKK da história. Apaga o apoio, inclusive financeiro, que a Klan deu para o movimento anti-evolucionista lá em Dayton. Mas essa ligação existia de verdade. Com certeza. Historicamente era clara. O fundamentalismo literalista, o anticientificismo e o racismo da KK se encontravam. Para eles, a evolução era ideia de estrangeiro. Levava à degeneração moral. Minava a ideia de superioridade branca. E por que o filme omitiu isso, então? Provavelmente, como Pires sugere, foi para manter o foco da alegoria anti-macartismo. Se colocassem toda a complexidade racial de 1925, talvez atrapalhasse a mensagem principal sobre censura e liberdade de pensamento que os autores queriam passar nos anos 50. Entendo. Uma escolha narrativa, então, mas que acaba simplificando demais um conflito que era bem mais sujo, né? Tira essa camada de racismo que estava presente. Exato. Simplifica, e ao simplificar pode acabar distorcendo a nossa compreensão do que realmente estava em jogo ali. E como o filme mostra os fundamentalistas, o Pires também critica isso, né? Diz que são quase caricaturas, ou pior, meio que coitadinhos. É por aí. Ele diz que o filme os mostra como fanáticos, sim, mas de um jeito que quase gera pena. São retratados como gente simples da cidade pequena, meio ignorantes, que acabam humilhados publicamente no tribunal, especialmente o Brady. Mas a realidade era mais complexa que isso, né? Esse movimento anti-evolução não era só gente simples enganada. Tinha poder por trás. Ah, tinha. Estava ligado a estruturas de poder, ao protestantismo branco do Sul, que era supremacista em muitos casos, não eram só vítimas das próprias crenças. Faziam parte de um movimento com força política e social para impor a visão deles. E aquela cena da conversa à noite entre o Drummond e o Brady, da Golden Dancer, o cavalinho dourado. Ah, essa cena é ótima. O cavalinho bonito por fora, mas podre por dentro. Tudo brilho e nenhuma substância. O filme usa isso para criticar a fé cega, a hipocrisia. Mas, mesmo assim, o Pires acha que o filme ainda humaniza demais essas figuras, sabe? Foca na humilhação pessoal do Brandy e não na natureza do movimento que ele representava. Entendi. Mas uma escolha que suaviza a história real. Critica a fé cega, mas talvez não a fundo nas raízes sociais e políticas daquele movimento específico. Exato. E isso leva a outra coisa que o filme inventa completamente. Como os moradores da cidade reagem. Ah, sim, aquela cena quando o Drummond é preso por desacato, precisa pagar fiança e aí vem um fazendeiro e oferece a fazenda. O banqueiro garante o valor, o pai do menino que o reverendo tinha condenado também oferece ajuda. Parece um levante popular pela liberdade de pensamento lindo, mas... Mas é pura ficção. Tanto o Pires quanto a Wine-Apple confirmam. Isso não aconteceu. Na realidade, quem bancou a defesa do Scopes foi a ACLU, uma organização de fora. A cidade de Dayton, bem, eles viram o julgamento como uma chance de ganhar dinheiro. Turismo, publicidade. Sério? Que diferente. Sim, o apoio local para os Scopes era mesmo. As elites da cidade, banco, comércio, estavam do lado da acusação, do lado fundamentalista. Caramba, mas então por que inventar essa cena tão idealizada? De novo, para servir a alegoria anti-macartismo. Os autores da peça queriam mostrar um exemplo de coragem civil, de gente comum resistindo à opressão do pensamento único. Como talvez eles não vissem isso acontecendo tanto na época deles, nos anos 50, eles projetaram essa imagem no passado, lá em 1925. E o filme de 99 mantém essa invenção. É uma inversão total da realidade, então. Onde a história mostra talvez apatia, oportunismo, o filme cria heróis populares. Exatamente. O Pires fala que a realidade foi mais de uma covardia coletiva e o filme mostra uma coragem moral. É uma diferença brutal.
Mostra como a ficção pode reescrever o passado para encaixar numa mensagem. Isso é muito importante para a gente entender como consumimos essas histórias. E os personagens principais, Daryl e Brian, foram simplificados também, imagino. Apesar das atuações brilhantes do Lemon e do Scott. Foram sim. O William Jennings Bryan real, que inspirou Brady, era uma figura, olha, fascinante. Ele foi progressista em várias causas no início da carreira, candidato a presidente 3 vezes, Nossa! mas no fim da vida virou esse defensor ferrenho do criacionismo. Talvez por medo real das consequências do darwinismo para a fé, para a moral. O filme pega a retórica dele e aquela conversa noturna tenta dar uma profundidade. Mas o homem real era mais contraditório, sabe? E o Clarence Darrow, o Drummond do filme? Férias de tentar subornar júri num outro caso. O filme o pinta como herói quase absoluto da razão, da liberdade. É parte da verdade, mas omite as sombras. O filme precisa de arquétipos, né? O dogmático contra o racionalista. Isso acaba achatando um pouco as figuras reais. Faz sentido. Essas simplificações e invenções todas acabam servindo para destacar os grandes temas que o filme quer debater no tribunal. Um deles é a própria natureza da fé, da crença, né? Sem dúvida. Fica muito claro naqueles confrontos sobre a Bíblia, o Drummond questionando a interpretação literal, Jonas e a baleia, quer dizer, o grande peixe. O filme fala baleia, né? Mas enfim. De onde Caim arrumou a esposa? A criação em 6 dias literais. E as respostas do Brady são muito marcantes nesse sentido. São, tipo, eu acredito num Deus que pode fazer uma baleia e um homem, e fazer ambos fazerem o que ele quiser. Ou quando ele é apertado sobre os detalhes da criação, eu não penso sobre coisas sobre as quais não penso. É a fé como um bloqueio para o questionamento. E o Drummond vem com outra visão de verdade. Não um pacote fechado, mas algo a ser buscado. Exato. Ele fala que a verdade tem significado como uma direção. Ele critica essa grade arbitrária de certo e errado que a religião mais rígida impõe. E claro, tema central que volta o tempo todo. Liberdade de pensamento. Esse é o coração da alegoria. O Drummond repete, o direito de pensar está em julgamento. E faz aquele alerta famoso da ladeira escorregadia. Se hoje proíbem a evolução, amanhã são os livros. E depois estamos marchando de volta ao glorioso século XVI, quando fanáticos condenaram Galileu. E a cena dele sendo preso por desacato é o ponto alto dessa luta no filme. Ele desafia o sistema ali. O filme também mostra a religião de um jeito meio duplo, né? Tem um lado bom e um ruim. Tem. Por um lado, o Brady defende a religião como conforto, esperança, a tal vitrine para o céu. Mas, por outro lado, o filme mostra um lado bem sombrio. A cena do reverendo Brown, pai da noiva do Cates. Pesadíssima essa cena. Muito. Ele condenando a alma do menino que morreu afogado ao inferno só porque não era batizado. Até o Brady fica chocado no filme. E a própria noiva do Cates, a Rachel, fala isso. A religião devia confortar, não aterrorizar. E tem aquela fala que ela atribui ao Kant no julgamento, sob pressão. Deus criou o homem à sua imagem e o homem retribuiu o favor. E depois, o homem criou um Deus vingativo a partir de sua própria intolerância. Parece uma crítica forte, né? É uma crítica não à fé em si, talvez, mas a um tipo específico de religiosidade. A intolerante, a anti-intelectual, a punitiva. A religião usada como controle. Exato. Como arma de controle social e intelectual. Isso. Bem, depois de desmontar um pouco o filme e comparar com a história, fica a pergunta: por que isso tudo é importante? O que a gente ganha entendendo essas diferenças, essas escolhas narrativas? Olha, eu acho que o principal é perceber como as narrativas são poderosas, sabe? Filmes como esse, mesmo sendo ficção baseada em fatos, acabam moldando muito a nossa memória e o nosso entendimento do passado. Então, reconhecer a licença artística, sacar qual era a intenção por trás da alegoria anti-macartismo e colocar tanto o evento real quanto o filme nos seus contextos. Isso é exercitar o pensamento crítico. E tem tudo a ver com hoje, né? Totalmente. Os temas que o filme levanta, mesmo que por essa lente meio distorcida da história real, continuam super atuais. Negacionismo científico, briga por currículo escolar, gente usando religião ou até ciência para fazer política. Aquela frase do W.A.B. Du Bois sobre o julgamento de Scopes que a Wine Apple cita ainda vale.
A democracia estava em julgamento. A verdade é que Tennessee é a América. A luta pela liberdade de pensar contra o dogma não acabou lá atrás. Perfeito. Então, pra gente amarrar, O Vento Será Tua Herança, de 99, é um filmaço de tribunal, sim, envolvente, atuações marcantes. Funciona muito bem como essa alegoria sobre liberdade intelectual, perigo da censura. Mas, para passar essa mensagem de forma clara, ele mexe bastante com a história real. Omite a ligação feia com racismo e kkk, inventa um apoio popular para o Scopes que não rolou, simplifica os personagens. Tudo para criar aquele embate mais nítido entre bem e mal, razão e dogma. E para deixar uma pulga atrás da orelha, a Wineapple fala sobre os dog whistles, aqueles apitos de cachorro, sinais escondidos no julgamento de Scopes. O debate público era a evolução versus Bíblia, certo? Mas por baixo tinha um monte de ansiedade sobre modernidade, mudança social, raça, poder. Isso faz a gente pensar. Hoje em dia, quantas vezes um debate que parece ser sobre, sei lá, ciência, educação, economia, na verdade é só um palco para medos e conflitos muito mais profundos que a gente nem fala direito. Medo sobre quem somos, quem manda, para onde a gente está indo. Boa reflexão. Pois é. Assim como o conflito de 1925 era real, complexo, e depois foi recontado pelo filme com outro foco para falar com outra época, talvez valha a pena a gente sempre tentar olhar o que está por baixo da superfície das polêmicas de hoje. Buscar essas camadas escondidas